Boa noite, estamos iniciando mais uma live e dessa vez nós vamos falar sobre o método fônico. Deixa eu ver aqui quem já está online. Chamei aqui. Bom, novamente, boa noite para todos. Eu sou a Cítila, né? Sou professora alfabetizadora, sou psicopedagoga e hoje nós vamos também ouvir, né, a fonoaudióloga e neuropsicopedagoga Thalita falando sobre esse tema, tá? Vamos falar sobre o método fônico e os benefícios que ele traz para a criança e para o indivíduo na alfabetização. Tudo bom, Thalita? Tudo bom, Cíntia? Eu fiquei quietinha para esperar você se apresentar. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigada, Cíntia, sempre pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo aqui, que tirou um tempinho para poder participar e aprender mais sobre o método fônico nessa live, porque eu achei o tema super interessante quando a Cíntia falou. Eu costumo atuar com a alfabetização, não a alfabetização fônica, mas com os fonemas, e eu achei super interessante de conhecer mais sobre esse tema de que é uma área em conjunto aí entre a educação e a fonoaudiologia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço, né? É sempre bom a gente ter um olhar tanto na educação, mas assim, também com um olhar em outras áreas, né? Como na área da saúde, que é o seu caso, e você também trabalha com as questões da linguagem, não é mesmo? Exato, E a exato. Isso, a reabilitação neurológica, a gente faz de um todo para que a criança aprenda aquele fonema. Então a gente trabalha sempre em parceria com as escolas, com outros profissionais, né, que nem com a psicopedagogia. A gente precisa sempre estar tendo esse relacionamento para agregar na vida do paciente, para que ele possa se desenvolver cada vez melhor e mais fácil, né? É verdade. Principalmente quando o paciente ele tem uma dificuldade ali bem grande na questão da linguagem, da alfabetização, né? A gente tem que correr atrás de muitos recursos aí para estar ajudando. Não tem jeito. Verdade, E sempre verdade. é um sucesso, né? Sempre tem os resultados desse trabalho todo. Sim, sim, a gente trabalha com muito carinho, muita dedicação, né? Então a gente sempre colhe os frutos do nosso bom trabalho, porque a gente está sempre estudando, sempre pesquisando coisas novas, o que vai É. agregar para aquele paciente, mesmo que a gente esteja percebendo que há uma dificuldade ali dentro daquele fonema ou dentro de algum aspecto, às vezes a dificuldade nem tem a ver com a fala, mas tem a ver com, por exemplo, dificuldades de matemática, a gente vai tentando ali encaminhar para os profissionais, vai tentando fazer coisas mais lógicas para favorecer e melhorar o serviço do outro profissional. Então, é muito legal quando a gente entende o que o outro profissional faz, para que a gente tenha melhor esse link, né? Para a gente conseguir dialogar melhor entre as áreas. É verdade, é verdade. Bom, vamos falar um pouquinho do método fônico. Quer começar, Thalita? Pode ir introduzindo, eu vou fazendo algumas pontuações aqui sobre o que eu conheço do método. Tá ótimo. Bom, para quem não conhece, acredito que muitas pessoas já conhecem, né? A gente tem ouvido falar tanto aí do método fônico. É um método de alfabetização, né? E ele é um método que vamos dizer assim, ele traz facilidade, né? Ele traz uma certa facilidade tanto para quem está aprendendo, né? Para a criança, para o aprendente, quanto para quem está ensinando. Não que ele seja fácil, mas ele não é tão complexo, tão difícil quanto algumas outras formas que tem de alfabetizar, tá? O método fônico, ele parte do mais simples, ele parte do som, né, dos fonemas, que são os sons das letras, por isso que a gente introduziu, né, Thalita, falando dos sons das letras, né?
E o que significa método fônico, assim, superficialmente? Método é uma forma, é uma técnica, é um meio para se chegar em algum lugar, né? E fônico significa arte de combinar sons. Então, é uma forma de você estar ensinando a criança a combinar sons. O que é a nossa língua? A nossa língua, ela é composta, né, por sons. A gente está ouvindo aqui os sons da nossa fala, não é verdade? E o que é a nossa escrita? A nossa escrita é a tradução desses sons em códigos, em símbolos, que a gente chama de letras. E as letras que compõem o nosso alfabeto, porque o nosso sistema de escrita é um sistema alfabético, né, por alfabetos, diferente de outros, que às vezes são símbolos que significam palavras, ações, eu não entendo muito bem, de outros sistemas de linguagem, né, de escritas. Né? O nosso é alfabético. Sim. E através disso existem o quê? Existem as letras. E cada letra possui o seu som, que é a parte menor, né, da nossa língua, que é a unidade menor da nossa língua, que é o fonema, que é o som. E no método fônico, a gente ensina para as crianças e até para os maiores ou até para os adultos, né, dependendo do público que a pessoa está alfabetizando, alfabetiza-se através dos sons, da combinação desses sons. Não é isso aí, Thalita, que a gente faz? Exatamente. A gente pega as habilidades fônicas, né, que são esses sonzinhos bem pequenininhos, e a gente também associa com os grafemas, né, que a gente chama de a escrita mesmo, a parte escrita. Então, a cada som que a gente escuta tem uma representação gráfica. Então, a gente tenta associar o fonema, que é essa unidade de som, com o grafema, que é a letrinha. Então, basicamente é isso, né? Não tô falando do método fônico, tô falando da questão da gente escutar e pronunciar e associar. Então, é basicamente isso. Então, vocês utilizam essa técnica para fazer a alfabetização, que parece ser muito legal, porque a criança vai ter Sim. uma outra pista, né? Além da letra e vai ter o som ali como pista da letra. Bem interessante, bem legal. O método fônico ele está dentro de uma abordagem fônica, né? Uma abordagem que se trabalha os sons das letras. E o método fônico ele também tem o jeito dele trabalhar os sons das letras, começando pelas mais fáceis. Eu ia falar isso mais para frente, Fica à colocando vontade. a coisa. Fica à vontade. Inicia, né, pelas vogais. Por que as vogais são mais fáceis? As vogais elas são mais fáceis porque elas, tanto o nome das letras quanto os sons são praticamente os mesmos, né? Tipo a letra A, o nome da letra é A e o som dela é A. Então fica fácil para a criança entender, né? E a vogal, as vogais, elas são a voz das palavras. Na nossa língua não existe palavra sem vogal. Todas Exato. as nossas palavras têm vogal, mesmo que seja uma vogal, né? Mas tem que ter uma vogal, porque é a vogal que vai dar a voz ali àquela palavra, né? Vou pegar aqui um exemplo da letrinha F. O fonema dela é só fica assim muito vazio, mas quando eu coloco uma vogal, eu consigo dar ali a voz, né? Tipo o E. Fé, eu consigo dar um prolongamento, uma voz. Então, o nosso sistema de escrita, ele precisa ter as vogais são mais fáceis, então inicia-se pelas vogais. Bom, eu falei que o nosso sistema de escrita é alfabético, né? Você até complementou dizendo que o sistema de escrita alfabético ele é composto por letras. As letras elas têm o nome delas, elas têm o som delas e elas também têm uma grafia, né? A forma de escrever aquela letra, né? Eu não posso escrever a letra B, por exemplo, sem a barriguinha de baixo, senão vira a letra B, vira uma outra letra e dependendo da posição não é nem uma letra, né? Então elas têm a forma correta de ser
escrita, né, da grafia, tem o som e tem o nome delas, né? Mas o que muita gente confunde é que o método fônico é o método que eu vou ensinar o nome das letras e aí a partir dos nomes das letras, a criança vai juntar as letras e vai fazer lá, vai ser alfabetizada. Gente, isso é muito difícil. Pensa comigo. Se você vê lá, se você vê a letrinha D e a letrinha A junto, e você só conhece o nome das letras, D-A. Quando junta, a primeira reação da criança é falar D-A. Por que D-A? Ela está errada? De início, ela não está errada, porque ela aprendeu o nome das letras, ela não aprendeu o som. Quando a gente ensina o som para as crianças, claro, a gente vai apresentar a letra, não. Nossa, essa aqui é a letra M. Essa aqui, o nome dela é M, porque ela tem um som. E toda vez que a gente vê essa letra, a gente vai pronunciar o som dela. Ou algumas pessoas gostam de falar a voz da letra, né? O som, a voz, na verdade, é o fonema da letra, que é o fonema que quando junta com A, fica ma. Fica muito mais fácil, não fica? Exato. E a gente pode ir já associando as outras vogais, né? Porque ela já entendeu o som daquela letrinha. Então, quando ela Ela associa com generaliza. a vai ficar má. Quando ela se associa com E, vai ficar me. E por aí vai. É muito interessante esse método, porque ele justamente faz essa leitura, né, das letras, sem ser pelo nome das letras, mas sim pelo som que elas possuem. É bem legal isso. Isso mesmo, isso mesmo. E ela faz a generalização, né? Quando ela entende o som daquele. Primeiro, ela já tinha estudado lá atrás as vogais, né? Depois que ela já está bem ali introduzida com as vogais, ela já está dominando ali os sons das vogais, que praticamente o nome ali, o som são os mesmos, e ela começa a ser introduzida nas consoantes. A gente até fala para começar com as consoantes mais prolongáveis, né? Que dá para prolongar, dá para você faz o som dela, mas você não interrompe tão rápido, tipo F, tipo V, tipo M, que elas conseguem puxar mais, né? Do M, do F. E aí você junta com a primeira vogal, ela já junta com as outras vogais ali, ela generaliza, é muito rápido. Então, um dos benefícios da alfabetização fônica, já vou adiantando também, é que a alfabetização, pois é, eu fico assim ansiosa para falar as coisas, sabe? Atropelando-me. Que a alfabetização fônica, pois é, ela se dá em torno de 4 a 6 meses, a criança já está praticamente alfabetizada. Não completo, né? A alfabetização completa, isso demanda mais tempo. Mas a alfabetização inicial, de 4 a 6 meses, ela já está bem introduzida. É muito legal. Eu queria falar um pouquinho sobre a aquisição da leitura e da escrita, que está mais atrelada à área da fonoaudiologia. A gente Fica à começa. vontade. Tranquilo. A gente começa e inicia pela escrita e a leitura logográfica, onde a criança ela associa a palavra com um desenho. Então ela começa a desenhar ali a palavra. Quando é a parte da leitura, ela meio que inventa aquela palavra que ela já conhece. Quando é a parte da escrita, ela decora a palavra completa. Por exemplo, o nome dela. Às vezes ela não decora o sonzinho de cada um. Por isso que é interessante quando depois, né, mais pra frente, a gente vai abordar o som de cada letra, ela acaba entendendo, mas quando ela tem o primeiro contato, ela faz uma generalização. Ela já olha, já decora ali e já vai escrevendo como se fosse a palavra inteira. A gente também tem a escrita alfabética, né? Que aí ela começa a representar as letrinhas pelos sons das letrinhas, às vezes como foi passado na escola. Que nem o B, o som do B, né? Mas não como a gente explica dentro do método fônico e quando a gente explica o fonema. Então ela associa isso e às vezes ela generaliza, né? Às vezes ela olha uma palavra, começa a ler a palavra e ela, por exemplo, é bola, só que tá escrito boca, mas BO, ela não lê o resto, ela já faz uma generalização. Faz isso Isso é sim. bem Ela vê o complicado. bolo aqui,
Ela acha que é a bola ou a boca que veio na cabeça dela, desde que comece com aquela mesma sílaba, né? Exato, e quando a gente faz essa abordagem, né, por etapas, ela consegue aí entrar num processo das etapas e depois, com o hábito da leitura, ela consegue fazer essa generalização de uma forma mais sólida. Mas isso não num Isso. primeiro momento, isso não é num primeiro momento, isso é quando ela tem repertório. Aí, para uma leitura dinâmica, para uma outra coisa, dá para ela fazer essa generalização. Mas antes disso, ela precisa de repertório. Por isso que é interessante a gente abordar essa questão dos fonemas, para ela não fazer essa generalização logo de começo, porque senão não vai ser produtiva. Ela ainda não tem muitas palavras que ela conhece, que ela pode ler da forma correta. Ela vai acabar errando mais do que acertando, eventualmente. Isso E a aí. última parte é a leitura e escrita alfabética com compreensão, porque aí ela já lê, já sabe os fonemas, já sabe generalizar, e aí ela se dá o fechamento da alfabetização em si. Porque não é só ler, né? Porque quando a gente, no caso, quando a gente está vendo que a criança lê, muitas vezes a criança sabe a leitura daquela palavra. Por exemplo, ela vai falar uma frase, o menino deixou cair a bola. Só que ela leu aquela palavra e quando você fala, mas o que que o menino deixou cair? Ela não sabe, porque ela não compreendeu aquela leitura. Ela simplesmente decodificou. E não é, a leitura não é só decodificar, né? A leitura ela é entender, interpretar. Mais para frente a gente vai falar que tem duas rotas cognitivas que a gente acessa na hora da leitura. E isso é muito interessante, porque não é realmente não é só ler, é ler e interpretar. Isso é um processo. Então, dentro Isso. desse processo, a gente começa pelo início. Vamos aprender os sons, vamos perceber os sons, vamos dar mais pistas sobre esses sons, a boquinha, como é que faz, ouve o som, para a gente poder aí introduzir toda a sequência que vai acabar quando a criança entender o que ela está lendo, fazendo uma leitura com interpretação. Isso Pode mesmo. ir. No primeiro momento ali, né, vai ser um pouco mecânico, porque ela está se apropriando dos sons, e aí ela está introduzindo isso, está pegando, está automatizando, né? No início ela vai estar só decodificando, mas ela vai pegar, né, toda essa parte de, de decodificação para depois ela começar a compreender. Porque o que é a leitura? É você compreender o que você está lendo, né? De início até ela pode estar, no início mesmo da alfabetização, a gente cobra mais que ela olhe ali as letras, ela reproduz aqueles sons, e aí ela junte e forme a palavra, mas daqui a pouco já vai entrando no outro processo, que é o processo da compreensão, que precisa dessa parte, né? Sem essa parte, não adianta fazer a leitura. Exato. Quando a gente fala um pouquinho sobre rota fonológica, é que ela permite a, a decodificação do som. Então, quando a gente vai falar a palavra sapo, quando a gente acessa a rota neurológica, que é a fonológica, a gente sabe que o som do S, quando junta com A, fica sa, e aí a gente vai interpretando até formar a palavra sapo. O primeiro contato com essa palavra, você não vai saber o que é essa palavra. Você vai desvendar grafema por Isso, grafema, e aí depois você vai completar e falar: ah, tá, a palavra é sapo. É isso muito mesmo. interessante isso, porque acessando esses sonzinhos, você vai ter um raciocínio mais lógico. Lá na frente, você, beleza, deu isso, e aí com essa junção, esse conjunto de palavras forma tal significado de tal bichinho ou o que quer que seja. No caso da palavra sapo, é um animal. Então, um primeiro momento, no primeiro contato, a criança não vai tentar ficar adivinhando o que é aquilo. Ela vai decodificar som por som. E aí, num segundo momento, ela vai decodificar a palavra. E assim ela vai fazer até interpretar um texto maior. Então, essa é a rota Isso. fonológica. A gente E também aí, Thalita, vou dar pode só falar, E tranquilo. aí entra um outro benefício da educação, da alfabetização fônica, que é a criança ela aprende
a observar cada letra e a fazer o som de cada letra. Evita os erros de leitura. Aqueles erros que a gente falou lá no início, que era bola, ela falou boca. Ela falou boneca. Não era bola. Quando ela aprende que ela tem que olhar para todas as letras e falar, né? Fazer o sonzinho de cada letra, ela passa a ter mais atenção no que ela está lendo e evita os erros de leitura. Evita muitos erros de leitura. As crianças que aprendem pelo método fônico, elas tendem a errar bem menos na hora que está lendo do que através de um outro método. Exato. E aí que eu estava falando do repertório, e aí que entra a questão do repertório. Porque se ela simplesmente for ler os sons das coisas, ela pode cometer alguns erros. Por exemplo, táxi. Tem alguns sons que eles dão um pouquinho de bug ali na cabecinha da criança. E é por isso que entra o repertório e a outra rota fonológica, que é a rota lexical. Que não, a gente não deve só usar a rota fonológica, mas ela é sim um acesso para a gente poder decodificar e aí minimizar esses erros. Então, quando chega numa palavra táxi, que é escrito com X, ela poderia ler taxi, né? Porque o X tem som de X, né? Sim, só que aí vai do repertório. Essa criança que tem mais repertório, ela pode ler um primeiro momento, né? Acessando essa via, taxi. Só que ela vai falar, taxi é uma palavra que eu não conheço, uma palavra que não existe, qual é o aproximado? Táxi. Pelo contexto, ela pode acabar acessando aí a outra via, que é a via lexical. Que aí essa via lexical, ela permite o acesso da palavra a outras palavras já armazenadas. Então, ela tem um conjuntinho lá de várias palavrinhas que ela já conhece. E aí, essa rota lexical é a rota que acessa essas memórias. Então, é a rota justamente que a gente faz da generalização das palavras. Só que isso num segundo momento, não que no primeiro momento ela tenha que já generalizar, porque ela não tem esse arquivo, ela não tem esse repertório. Então, no segundo momento, é válido sim esse acesso a essa rota lexical, que aí ela vai conseguir lá acessar as memórias dela e perceber, não, essa palavra taxi não é uma palavra usual, a mais aproximada é táxi, pelo contexto aqui. Então, é bem bacana porque a gente acessa primeiro, pelo que eu entendo do módulo, a gente acessa primeiro a rota fonológica e depois a rota lexical, quando não faz muito sentido aquilo que a gente está lendo. Então é bem bacana porque o método ele acessa essas duas áreas, ele vai transitando aí por essas áreas. Principalmente em palavras que tem essa irregularidade, né? Tipo o X, que ele tem ele tem vários sons, né? Também o S, né? O S, quando está numa posição, ele tem um som, quando ele está de outra posição, ele tem outro som, ou quando ele está entre vogais, ele tem outro som. E essas partes assim mais difíceis é bem mais para frente mesmo, quando a criança já está se apropriando bem, justamente para ela fazer essa associação que você colocou muito bem. Tudo são etapas, né, Cítila? Acho que o processo de alfabetização, tanto quanto o processo de intervenção fonoaudiológica, a gente não começa, vamos trabalhar justamente na dificuldade. A gente vai por algo que a pessoa consegue, pelo interesse dela, e a gente transforma aquilo até a gente conseguir abordar a dificuldade em si. Mas colocar o dedo na ferida às vezes é muito doloroso. Abordar uma coisa que a criança está com dificuldade naquele momento, às vezes ela não dá conta. E é interessante que existe isso. O método ele é isso, ele é uma metodologia aos poucos, parece bem mais empática com a criança, né? Eu estava lendo, Cíntia, 2 estudos bem interessantes fora do Brasil, que estava falando sobre os 2 métodos que são os mais indicados para distúrbios assim da aprendizagem, como dislexia e outros distúrbios. Eu vi que o método fônico e o método multissensorial são os mais indicados para a alfabetização dessas crianças. E é bem interessante isso, né? Porque fora do Brasil eles estão desenvolvendo alguns estudos
sobre o método fônico e o método multissensorial. Eu achei bem interessante. Porque assim, o método fônico, como a gente comentou no início, ele é mais fácil da criança fazer a associação dos sons, né, com do som das consoantes com as vogais, então ela já vai introduzindo isso com mais facilidade. E aí a gente trabalha também mostrando a nossa, no multissensorial, principalmente no multissensorial, ele trabalha com as pistas fonoarticulatórias, que são o formato que a pessoa faz a boca, né, para aquele som, né? Então a criança ela tá ouvindo e ela tá vendo. Você tá tocando ali na criança com mais de um sentido. Então, isso facilita não só as crianças atípicas, né? As típicas também, as que não apresentam nenhum problema de aprendizagem, mas principalmente, como você colocou, as que apresentam algum problema na aprendizagem, principalmente na área de alfabetização, leitura e escrita. Esse método, ele é o mais eficaz, ele é o mais eficiente. Existem evidências científicas, tem se falado muito. O que são evidências científicas? São estudos da neurociência mostrando diversas coisas, entre elas na alfabetização, a eficiência do método fônico na alfabetização para todo tipo de criança, para todo tipo de pessoa, né? A gente está falando de criança porque eu trabalho mais na área de criança, né? E acredito você também, Thalita? Sim, sim, então, sim. falando mais de criança, mas não é só de criança, é de criança, de adulto, de adolescente, daquele que precisa ser alfabetizado, principalmente aquele que não está sendo alfabetizado na idade correta, que os estudos indicam que a melhor fase aí para se alfabetizar é dos 5 aos 8 anos de idade. Então, quando a criança passa um pouquinho, aí dificulta. Não que ela não vá ser alfabetizada, ela vai sim, com um bom método, com um bom ensino, a criança tendo ali todo o amparo que ela precisa, ela vai ser sim, o adulto, o adolescente, vai ser alfabetizado, mas a faixa etária, né, que se coloca, que é melhor para ser introduzido, para ser alfabetizado, é dos 5, 6 aos 8 anos de idade. Claro que antes disso não pode se ensinar nada. Não é verdade, pode sim. Só que é a pré-alfabetização, é um preparo, é como se você estivesse preparando a terra para receber ali a semente. Sim, sim. Por isso que é tão bonito o trabalho de vocês, educadores e profissionais Nosso também que trabalho, auxiliam. Porque, assim, quando a criança chega, pelo que você está me descrevendo, vocês fazem o trabalho de plantar a semente, né? Quando a criança chega para mim, e para, no caso, o psicopedagogo também, já encontra a criança com distúrbio. Então, isso é o que diferencia, às vezes, porque quando você vai alfabetizar, a gente tem ali uma classe de crianças que tem dificuldades e que não tem dificuldade. Quando ela chega para mim, ela já vem com esse estigma de, eu não consigo. Dentro da terapia, você vai abordar, às vezes, ela vai tentar fazer o som daquele fonema e vai pôr um pezinho atrás e falar, não, tia, eu não tô conseguindo. E a gente vai ter que ter várias formas de envolver aquela criança. Por isso que a gente utiliza muitas brincadeiras. A gente pega, por exemplo, quando a gente fala, tenho que colocar o som do S, a criança está fazendo o som do S distorcido. Então a gente vai pegar esse input auditivo, que é o som do S, e vai transformar em jogo. Por exemplo, o jogo da memória. Beleza, toda vez que você acertar, você vai falar para mim, ó, o som da cobra, vamos lá, faz. Então a gente vai estimulando essa criança ou esse adulto, viu? Tem muito adulto também que faz distorções aí de fonemas e a gente tem que voltar, né, no som para poder fazer ele corretamente, com mais propriedade, com mais pistas. Quanto mais pistas der, melhor. Mas pode retomar os benefícios aí do fônico. Não, tá ótimo, pode continuar falando. É que eu lembrei dessa questão. Eu não atendo somente criança, eu atendo adulto também. Mas é que quando vem, adulto vem com outras queixas, às vezes queixas de voz e tal. Mas quando vem com queixas de distúrbio, às vezes não está conseguindo pronunciar o R direito, a gente volta no som também.
É o que você está falando. Não importa muito a idade, porque a gente vai voltar alguns passos atrás para ele adquirir mesmo com propriedade esse som e para ter mais pistas, né, da articulação, do som e tudo mais. Isso aí. E sobre a questão da criança que às vezes chega, né, no consultório, primeiro que ela já está meio que rotulada que não conseguiu, que não aprendeu, ainda vai para o consultório, outras crianças não vão, mas ela precisa ir. Então, acredito que ela tem ali uma certa frustração, esteja um pouco ali com a autoestima um pouco baixa, e chegar, né, e já começar a trabalhar com as questões que ela tem dificuldade é acabar deixando a criança mais assim, com medo, vamos dizer assim, com uma sensação de que não consegue maior ainda. E realmente, como você bem colocou, a gente primeiro começa com aquilo que a criança sabe ali, abraça a criança, mostra que ela é capaz, que ela consegue, e aí vai introduzindo aquelas questões em que ela está tendo a dificuldade. Muito bom, muito boa essa Exato. colocação. Pois é, dentro da terapia em si, a gente utiliza também a forma da articulação para trabalhar os sons, porque a pessoa e a criança precisa dessa pista de articulação. Então, a gente fala sobre a posição da língua, a posição do dente, onde é que a língua vai bater no dente. Então, a gente tenta ser mais descritível possível para que ela absorva essa informação e faça o som corretamente. Então, dentro do método fônico, esse reforçamento da audição, ele é preservado, né? Por isso que é muito interessante quando ela escuta o som. Eu gosto bastante de indicar os seus vídeos até para os meus pacientes, para que eles escutem cada vez mais o som, que faça essa diferenciação, porque tem muitos sons da nossa língua que são muito parecidos, traços de sonoridade são muito parecidos. E nos vídeos da Cítila lá no YouTube tem a questão tem a questão dessa diferenciação. Então, muitas vezes eu até indico para os meus pacientes estar ouvindo, para treinando esse som e a diferenciação desse som dentro de casa, em qualquer lugar que eles estiverem. É muito interessante isso. Esse é um dos benefícios do método fônico, né? Que na sala de aula ou então no atendimento mesmo, a criança ela está ali aprendendo, né, a articulação correta para cada som. Porque muitas crianças acabam reproduzindo errado ou fazendo errado, e aí o som não sai correto, mas ela acha que é aquilo que está certo, e aí vai virando uma bolinha de neve, né? E essas pistas, né, que são a articulação, mostrando a forma correta de fazer com a boca, com a língua, ajuda muito a criança na identificação e na pronúncia correta. E isso também o método fônico tem, mais um benefício. Desculpa te interromper. Imagina. Sabe o que eu acho bem legal também? Quando a gente for fazer uma avaliação da criança, normalmente eu sempre peço a avaliação audiológica, porque muitas vezes essa criança que não está distinguindo a diferença desse som é porque ela teve alguma infecção, ela teve algum problema de ouvido. Muitas vezes eu peguei crianças que elas tinham uma dificuldade ou outra em algum sonzinho. Quando eu pedi audiometria, estava ali, ela tinha uma perda. Então, realmente vai ficar difícil ela distinguir entre um som surdo e um som sonoro, por exemplo, entre a diferença do f e do v. A gente percebe a diferença porque a gente treinou muito o nosso ouvido, mas para aquela criança, talvez o ouvidinho dela estava tapado com alguma infecção, alguma coisa, ela não consegue perceber esse traço de sonoridade. Otite, muito bem. A dona Márcia aqui mandou aqui otite, sim, muitas crianças têm otite, então elas não conseguem perceber uma otite que a gente chama de otite de repetição, essa coisa que se repete,
impacta justamente na alfabetização, porque ela teve Muito. pistas erradas e o método fônico ajuda a trazer, a relembrar essas pistas, né? Desse Uhum. fonema, desse som, traz traço de sonoridade, traz também os pontos articulatórios, e aí tem sempre a representação da professora que está ali mostrando o som daquela letra. Então, Uhum. relembra essa etapa e é mais um reforçador para a terapia, né? E auxilia aí a criança como um todo, não só para terapia, porque o objetivo da terapia não é só terapia, é fazer com que a criança se desenvolva. É só esse o objetivo nosso. Aí. Colocou muito bem, Thalita, a questão do ouvir, né? Que é principalmente mais a sua área até do que a minha, é que a criança, para ela reproduzir, né, um som, ela precisa ter ouvido. Por isso que geralmente quando o bebezinho nasce, o pediatra fala para a mãe ou para o pai, fala ali para o responsável para conversar com aquela criança. Conversa, fala. Ah, mas não está entendendo nada, acabou de nascer. Está ouvindo. Ele está ouvindo e ele está estimulando aquela audição, ele está ouvindo. E para ele falar, ele precisa ouvir, ele precisa saber. Então, ele precisa ouvir para ele estar reproduzindo. Se ele ouve certinho, de forma bem articulada, ele também devagarzinho, no seu tempo, né, conforme a sua maturidade, ele vai reproduzindo. E na pré-alfabetização, que é lá na educação infantil, é muito aconselhado, né, na verdade, é um pilar da alfabetização, que é a consciência fonológica, que é essa consciência que a gente faz sons para falar as palavras, que as palavras elas têm sons, que a gente pode brincar com esses sons, que a gente pode manipulá-los, trocar, né? No caso, bola, se tirar o b, colocar o c, fica cola, que dá para fazer essa. Eu dei um exemplo aqui, né? Mas existem milhões e alguns mais fáceis ainda, tirando sílabas, colocando, acrescentando sílabas, brincadeiras, livros, tem muita coisa legal. E é importante se trabalhar essa consciência fonológica na pré-alfabetização, na educação infantil, né? Preparar o terreno para quando chegar mesmo na alfabetização, a criança já está ali tão preparada que em poucos meses você vê ela sendo alfabetizada. E é muito bonito ver isso, eu já vi e dá uma emoção, sabe? É muito legal. Tem uma pergunta aqui, acho que é para você, da Márcia. Quando a criança começa a alfabetização, não seria fazer audiometria? Não seria indicado, né, fazer a audiometria? Muito interessante essa pergunta. Vamos recapitular então o que a Cintila disse, porque quando o bebê nasce, ele já passa por um teste de audição. Então aí a gente já tem alguma pista se o bebê está escutando bem ou se ele não está escutando bem. Então, todas as maternidades é obrigatório fazer esse exame da orelhinha, teste da orelhinha. Fora esse teste da orelhinha, seria muito legal se as crianças tivessem a oportunidade de fazer novamente. Por quê? Justamente pela essa questão de otite, essa otite de repetição. Existe uma otite que ela chama otite serosa. Ela não apresenta sintomas. Não tem água escorrendo do ouvido, não tem um cheiro estranho. A criança simplesmente não vai ter queixas, mas ela tá com otite. E como saber se ela teve essa otite serosa? Seria muito interessante que todas as crianças passassem por essa avaliação audiológica para saber. Seria bem legal mesmo. Acho que tá aí uma pergunta que seria uma sugestão. Seria bem bacana mesmo se todas as crianças pudessem passar por avaliação. Pudessem, né? Pelo menos passar por algumas avaliações assim nesse período inicial escolar, né? Para já estar ali apresentando, não que vá de cara mostrar, mas olha, aqui apresenta uma, como eu posso dizer, uma indicação de alguma coisa no ouvido, na orelhinha, na audição, e já ir fazendo encaminhamento, o tratamento seria realmente muito legal. Mas a gente, infelizmente, só procura, né? Muitas pessoas só procuram algum tratamento quando já está no nível muito avançado, né? Até já vê inicialmente que está tendo uma dificuldade, que está tendo um distúrbio, mas ou não aceita,
ou não consegue levar num profissional, e aí vai se estendendo, e aí chega em alguns níveis mais difíceis, né? Mas há tratamento. Tem como ajudar essas crianças, não é, Thalita? A Tânia está falando aqui que a avaliação audiológica e com oftalmo seria interessante para o processo de aprendizagem. Eu concordo plenamente com isso. Muitas crianças também têm dificuldade de enxergar e a gente não percebe isso, né? Aquela criança que ela tem, faz aquele esforço, deixa o olhinho bem pequenininho. Isso faz parte também do nosso processo de avaliação. A gente sempre pergunta onde as crianças sentam quando elas falam da dificuldade que elas estão de ver o quadro, a gente procura saber onde é que ela senta, faz algumas recomendações para passar no oftalmo e também para chegar mais próximo do quadro. Isso são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença para a criança, né? Essa questão da avaliação audiológica, você pode pegar uma coisa bem no começo e poder tratar e tudo mais. Pode falar. Verdade. Desculpa, eu já conheci algumas pessoas que hoje são adultos, que quando eram crianças tinham muita dificuldade para copiar o que estava no quadro, ou para entender o que a professora tinha colocado lá. Não é porque ela tinha um distúrbio, alguma coisa assim, mas porque ela não tinha a visão totalmente ali, né, vamos dizer assim, apurada. Ela precisava de um tratamento, e só depois de muito tempo que verificou-se isso e depois passou a usar óculos. Mas olha quanto tempo perdido. Não precisava. Se lá no início já tivesse essa triagem, né? Do olho, né? Dos exames oftalmológicos, auditivos, enfim. Quem sabe no futuro? Eu acho que muitos pediatras também estão atentos também a isso, né? Como as consultas com o pediatra são de rotina, né? Pelo menos uma vez ali ao mês, a cada até os 3 anos mais ou menos, parece que esse é o protocolo. Então é interessante já a mãe ir comentando sobre isso e observar a sua criança, né? Uma mãe atenta, observando essa criança, ela vai trazer isso dentro da consulta pediátrica e aí o pediatra pode encaminhar também para o otorrino para fazer uma avaliação fonoaudiológica audiológica com a fonoaudióloga. Ele vai estar encaminhando para os profissionais que vão estar atendendo essa demanda e fazendo os exames também que são solicitados ali, que precisa naquela faixa etária, conforme a dificuldade que a mãe está apresentando. Então é muito importante a mãe observar, e é legal essas lives acontecer, porque a gente vai mostrando para as mães aonde elas têm que observar, olha, isso não está normal, isso está dentro dos parâmetros de normalidade, isso não está dentro dos parâmetros de normalidade. Tem esses benefícios dessa alfabetização, tem essas dificuldades dessa alfabetização. Então, tudo isso é uma construção de conhecimento. A gente não nasce sabendo, a gente aprende com essas trocas. Assim como eu hoje estou aprendendo um pouco com a Cíntila sobre o método fônico, eu sempre vou procurando aprender mais com outros profissionais para a gente construir a nossa base de conhecimento, assim como as crianças constroem o repertório lá que a gente falou na alfabetização. Muito bom, muito bom. E agora, Thalita, você vai continuar ou eu falo alguma coisa aqui que está no nosso planejamento? Tem mais uma pergunta aqui. Crianças na idade da alfabetização têm muitas dores de cabeça. Pode ter problemas de vista e às vezes sentar no fundo da sala e não aprende nada por causa disso. Exatamente. A gente não só tem essas questões de dificuldades de enxergar, como a gente também tem as dificuldades de atenção, as dificuldades de memória, que aí entra um pouquinho nos distúrbios ali das aprendizagens, os distúrbios neurológicos, e aí tem muita coisa para falar sobre esses assuntos, né? Porque tem também as crianças que possuem déficit de atenção, de hiperatividade, crianças disléxicas, e aí tem crianças que não conseguem mesmo memorizar, que têm dificuldade. Então, tudo isso
é um caminho aí a ser trilhado e observado pelos profissionais, né? Como fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo e outros profissionais que vão estar intervindo aí no benefício dessa criança, para que ela tenha melhor desenvolvimento aí quanto à educação. Tem bastante. Verdade. Até na sala de aula mesmo, né? A professora ela vai estar ali observando e ela manejar bem ali a posição que as crianças vão estar sentadas, né? Dependendo da disposição dali, como as crianças sentam, se sentam em fileira, uma atrás da outra, uma do ladinho da outra. É observação mesmo para ir melhorando a cada dia, né? Não tem como prever, né? Infelizmente. Mas aí a gente vai adaptando, vai melhorando, vai ajustando, porque às vezes são muitas crianças que apresentam alguma dificuldade, aí tem as crianças com TEA também, e a gente tem que estar ali tentando abraçar ali todo mundo, tentando fazer o nosso melhor, né? Uma coisa Mas muito legal que vocês, como profissionais, fazem é o encaminhamento. Eu recebo encaminhamento dos pediatras, mas a maioria dos encaminhamentos que eu recebo, graças a Deus, é das professoras, porque quando começa a etapa da alfabetização, é que elas estão ali, atenta a cada criança e observa a dificuldade. Talvez pela correria do dia a dia, a mãe não conseguiu observar essas dificuldades que a gente está passando aqui, e tudo bem, ela tem essa rede de apoio, um bracinho da rede de apoio é o sistema escolar. E isso eu tenho visto durante a minha prática clínica muito efeito. Eu recebo muitos encaminhamentos dos profissionais da educação, observando que aquela criança tem dificuldade. Pode falar. não, falei que legal, isso é muito legal, muito bom. Que tá tendo esse movimento aí, notou que tem dificuldade, tá insistindo naquela dificuldade, conversa, né, com os pais, com os responsáveis, mobiliza todo mundo a favor de ajudar aquela criança. Isso é muito legal mesmo. É o que a gente sempre fala de rede de apoio, né, Cíntia? A mãe não dá conta de tudo sozinha. E nem Verdade. deve dar, né? Para isso que a gente tem a rede de apoio, que são os familiares também, que é bem legal. Muitos familiares conversam e tentam entender aí que a criança tem uma dificuldade, falam ali com os pais, dão essa devolutiva. Não só os familiares, como o pediatra, como a escola. Tudo isso é tentáculos da rede de apoio, porque a mãe não, como eu sempre falo, a mãe não tem obrigação de dar conta de tudo sozinha. É legal ela entender, é legal ela perceber, é legal ela saber. Sim, é bem legal. Mas ela não é obrigada a dar conta de tudo sozinha. E é por isso que existe essa rede de apoio, que se estende até os fonoaudiólogos, os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos e tudo mais, os profissionais aí que estão aqui para ajudar essa mãe e essa criança a se desenvolver. Verdade, isso é muito legal e muito importante, né, para estar auxiliando essa criança a superar as dificuldades delas. Isso aí. No caso de um ensino domiciliar, o homeschooling, que está em votação no Congresso, se for aprovado, o método fônico seria o melhor? Como os pais podem aprender sobre ele? O que você diz disso aí, Thalita? Olha, eu não tenho acompanhado muito bem essas discussões, né, sobre o homeschooling. É, eu entendo que seja bem interessante para algumas mães, né? Esses métodos. Já tive contato, inclusive, de mães que estavam fora do país e que queriam alfabetizar suas crianças, e sim, elas optaram pelo método fônico, mas não foi. Eu não sou instrutora de método fônico, eu só observei esse procedimento e achei muito interessante essa alfabetização. Acho que é bem interessante. Mas não sei como ela poderia fazer. Eu do método fônico mesmo, não sei como que funciona a alfabetização. Eu sei como, quando a criança já está com dificuldade, a gente utiliza os fonemas para reabilitar, né? Então, retomando um pouquinho que a gente conversou lá atrás, o método fônico, ele é vamos dizer assim, ele tem uma facilidade melhor, tanto de ser aprendido, né,
pelo aprendente, pela criança, quanto ensinado, né? Porque ele é um método que ele começa do mais fácil, ele começa das vogais e aí ensina o som das vogais. Lembrando que o foco do método fônico é o som das letras, não é o nome. A gente vai mostrar, sim, a grafia da letra, a gente vai falar o nome da letra, mas o que a gente vai mais focar é no som daquela letra, até porque a criança, na hora que ela for escrever ou até ler, ela tem que estar focada ali no som daquela letrinha, porque ela tem que ler o som e ela vai ouvir o som para fazer a grafia daquele som. Então, começa com as vogais, ensinando as vogais, através sempre do lúdico, né? Não daquela coisa mecânica, aquela coisa chata, mas sempre do lúdico, brincando com musiquinhas, com poeminhas de palavras que começam ou que terminam com aquela letra, com aquele som. Atividades também, joguinhos, existem diversos jogos, tanto para se fazer em casa, quanto para comprar, né? Para ajudar, só que comprar às vezes sai um pouquinho caro, então a gente pode produzir, não tem problema nenhum, é maravilhoso, a criança pode até produzir junto, isso estimula bastante, né? No caso de fazendo em casa, né? Aí depois desse processo todo de já se ter trabalhado com as vogais, parte para as consoantes mais fáceis da criança entender, mais fáceis da pessoa que está ensinando ali, ensinar, mostrar. Claro que quem vai ensinar vai ter que estudar sobre o método, não tem como ensinar sem você ter estudado, né? Para ensinar, tem que estudar, tem que se aprofundar, mas não é nada muito difícil de se entender, né? E aí depois parte para as outras consoantes, para as irregularidades de cada consoante, para a questão ortográfica, tem todo um processo, é como se fossem subindo degraus, né? Então, ele realmente, até para quem vai começar, ele tem mais facilidade de ser aprendido, tá? E existem alguns materiais que eu vou aproveitar aqui a deixa para mostrar. A Thalita estava com um material parecido com esse, Thalita, que eu vi. Esse aqui, ó, esse livro aqui. Ele do é um livro... Capovilla? Isso, da Seabra Capovilla, né? Encontrei ele na internet para vender, tá? Método fônico, alfabetização método fônico. Ele ensina como ele tem também, ó, deixa eu mostrar antes de falar o que eu ia falar. Ó, na versão atualizada ele já mostra, tá vendo? A posição da boca, o formato da boca. Não tem. Esse aqui é a 6ª edição. É o A minha mais atualizado. antiguinha. A minha eu ganhei. A minha mais antiguinha eu ganhei de uma colega de profissão. Aí eu amei. São poucas coisas que mudou, pelo que no próprio livro fala, né, de algumas mudanças que teve, e uma delas foi essa questão aqui, né, da boca, da articulação, tá vendo? E aqui ele tem as orientações de como fazer, e tem também atividades, ele é bem legal. Isso aqui, não que a pessoa, né, que esteja ensinando, o professor, o aplicador, a mãe, use exatamente dessa forma, mas pode pegar aqui o exemplo e modificar para o seu filho, colocar de forma mais lúdica, é bem legal. Existem outros livros também. E esse aqui, gente, esse livro, ele é maravilhoso. Maravilha! Consciência fonológica! Ele é maravilhoso. Antes de chegar nessa etapa aqui, precisa trabalhar essa etapa aqui. É muito importante. Porque é através disso aqui que vai ajudar a criança lá na frente, na hora de saber o que é palavra, de quando separar, porque no início da alfabetização as crianças querem escrever tudo junto, as palavras juntas, como se não fossem palavras separadas. E quando se trabalha a consciência de sílabas, que está dentro da consciência fonológica, isso a criança lembra lá na frente.
Uhum. né? Na hora de escrever uma palavra que tem 3 sílabas, também já foi trabalhado lá na frente, não, né? Sim. Lá atrás. Lá atrás, sobre a consciência de sílabas, que também está dentro do leque maior que a consciência fonológica. A criança já vai pegando, já vai escrevendo, são 3 sílabas, então são 3 pedacinhos, são 3 sílabas. Uhum. Cada sílaba tem quantos sons? E a gente vai trabalhando, vai juntando. Nossa, assim, ajuda de montão. Muito, muito. Sim, sim. Então, na pré-alfabetização, usem, né, a consciência fonológica. Consciência Tem esse fonológica. livro, tem outro livro também do autor Arthur, esqueci o sobrenome dele, que também fala sobre consciência fonológica. Esse aqui é, é da Marilyn, não sei pronunciar o nome dela direito, que não Marilyn. são nomes brasileiros, né? Esse livro aqui ele Sim, é sim. traduzido em português, mas é porque ele foi traduzido, né? Da editora Artmed. Muito bom. E o método fônico está incluído também dentro da consciência fonológica, porque ele Sim. trabalha a consciência dos fonemas, consciência fonêmica, né? Que é um pontinho lá da consciência fonológica, que é o macro Exato. grandão. Então, assim, é muito legal trabalhar, né, respondendo lá a pergunta anterior. A imagem está espelhada. Meu Deus! Sem problema, desde que o pessoal entendeu, dá para ler método fônico, Meu Deus! alfabetização. É assim mesmo. Ai, Jesus! Agora que eu vi isso, agora já era. Gente, eu não sei como fazer diferente aqui, não. Desculpa pela imagem espelhada, mas Faz o depois eu seguinte, você tira uma foto, o pessoal vai lá e olha, tira uma foto depois, você deixa no seu status. Mas só para show. quem assistir essa live a tempo, hein? Boa ideia. Boa ideia. Vou deixar uma fotinho lá desses 2 livros aqui. Tem o outro também, ele não está aqui pertinho de mim, ele está mais para lá. Que ele trabalha bem os sons, é o livro Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, do Carlos Nadalim, do Estevão Marques, e são 3 autores. Nossa, ele vem com um CD, esse livro, com canções. São canções que quando você para se atentar, brinca com as palavras, brinca com os sons das letras o tempo todo. É muito legal, muito divertido. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, ela ama. Ela foi alfabetizada, sem brincadeira. Ela ia completar 4 aninhos, ela já estava quase que alfabetizada. Nossa, que Não foi maravilha. forçando, não foi. Foi Foi estímulos. no Assim, lúdico, né? Que nem você está falando, na brincadeira. A criança tem interesse, né? Ela acaba demonstrando esse interesse naturalmente. E aí você vai estimulando a partir do que ela te mostrar interesse. Que legal, fiquei contente. sim, sim. Ela já gosta, né? Ela gosta de tudo que tem musiquinhas, que tem letrinhas, mas desde pequenininha, é uma coisa que eu ia colocar aqui também, a partir de quando deve começar a alfabetizar? Bom, a alfabetização em si mesmo, ali você aplicar o método mesmo, beirando 5 anos ou 5 anos para frente, tá? Mas isso depende da criança também. No caso da minha filha, ela tem 4 anos e alguns meses, vai completar 5. Vai completar 5 anos agora em outubro. Ela já lê palavrinhas e sem eu mandar. Ela começou assim: mamãe, aqui tá escrito bola. Aí eu me assustei. Eu falei: minha filha? Aí eu pedi ela para ler uma outra palavra, facinho, que estava ali perto, né? Pequenininha, ela leu. Eu fiquei admirada, passada. Mas não é questão de inteligência. Sim, a criança é inteligente. Mas é questão do estímulo, dos estímulos que ela recebeu, das musiquinhas, dos poeminhas. Todo dia tem historinha que a gente conta. Todo dia a gente faz alguma coisa relacionada a uma atividade lúdica, entendeu? Então isso foi estimulando ela e assim, ela
foi pegando o negócio, ela foi vendo os videozinhos, principalmente quando eu tinha que preparar alguma coisa, ela ficava do meu ladinho, ela foi ouvindo os meus vídeos, gente. Ela pedia para ficar vendo meu vídeo. Toda vez que eu terminava de Que gravar, ela fofo, queria ver. que linda. Foi desse jeito. E não foi por osmose, né? Nada a ver. Foi por estímulos, porque ela estava ali interessada e ela achou legal, ela gostou e ela introduziu aquilo. E hoje ela já lê palavrinhas. Ela não lê tudo, né? As palavras muito complexas ela não lê ainda, mas também, né? Vamos esperar, tudo tem seu tempo. Sim, Mas palavrinhas e frases pequenininhas, ela já faz a leitura por causa do estímulo e da facilidade que o método fônico dá para a criança de aprender. Porque na hora que ela olha a letra B, ela não vai falar essa é a letra B. Já que a gente focou tanto no som da letra B, quando ela olha a letra B, ela faz B. Mãe, aqui o B. Era assim que a Débora fazia. Quando era menorzinha. Mãe, aqui o B. Esse aqui é o B. Eu é mesmo, minha filha. E esse que está do lado é o A. Ah, se a gente juntar, bah, ela mesma foi fazendo a junção, entendeu? Porque é muito mais prático, muito mais fácil para a criança. Falei demais. Meu Deus, são 9 horas. conversa aqui vai numa boa, né? Ainda mais quando a gente fala de experiência, cara, isso não tem preço. Você está falando da experiência que você vivenciou com a sua pequena, e isso faz sentido, porque o método foi aplicado na sua casa, não exatamente sequencializado, mas você foi introduzindo isso de maneira natural. E olha só a prova que você tem, né? É uma prova real, tátil, que isso tá dando certo. Sim. E para a escrita, a gente não pode esquecer que a gente precisa trabalhar a coordenação motora ampla e a fina, né? O bracinho, a mãozinha, os dedinhos, porque forçar a criança também a escrever quando ela não tem os músculos ainda fortalecidos, ou então essa pega mais correta, pode dar uma dorzinha ali na mão, né? A gente não pode também chegar. Meu filho já tem 8 anos. Vamos diminuir um pouquinho. Meu filho já tem 6, 7 anos e não escreve nada. Pega agora e faz essa letra aqui e ainda força com a cursiva, que é mais difícil ainda. Gente, só vai acabar bloqueando a criança, né? Então, assim, tudo devagar, tudo no seu tempo e os estímulos vão acontecendo gradativamente. Se a gente quer que a criança ela faça esse movimento de pinça, pegue no lápis e escreva, a gente tem que começar a estimular, né, o fortalecer, trabalhar com esses músculos, estimular essa coordenação motora dela, né? Tudo Sim, tem sim. o preparo anterior para se chegar onde se quer chegar. Sim, a criança não nasce e já anda, ela engatia, ela pode sentar com apoio, é todo um processo e a gente não tá aqui para violar esse processo da criança, a gente respeita, a gente tem os nossos padrões de normalidade, a gente vai seguindo, porque sim, existem estudos científicos que dão parâmetros aos nossos trabalhos. Então, a gente respeita os parâmetros científicos, mas também respeita a criança. E é isso, a gente precisa respeitar a criança e não forçar. Essa questão da pega que você falou é muito importante, por isso que a gente fala tanto, 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 tanto de brincadeira. A criança começa com esse movimento de pegar e colocar as coisinhas dentro do potinho, às vezes a mãe reclama que elas jogam todas as Tupperware para fora do armário e começa a colocar uma dentro da outra, justamente esse movimento. Às vezes ela pega um objeto pequeno para pôr dentro do potinho. Tudo isso são estímulos e a gente não deve, ai, não vai fazer isso. Você está bagunçando o meu armário, mas isso é aprendizado. A criança vai guardar essa memória para lá na frente ela conseguir escrever. Então, tudo que ela puder brincar, o máximo que ela puder explorar o mundo à sua volta, ela precisa fazer. E a gente precisa incentivar que ela busque isso do lado externo, para ela se conhecer e conhecer melhor o mundo ao redor, para preparar ela para essas fases, que são as fases da alfabetização e da escrita e por aí vai. E a alfabetização, ele é um divisor de águas, né? Podemos dizer assim. Porque a partir do momento que a criança ela tem autonomia para ler as coisas, para escrever as coisas, é o momento
que ela vai começar a crescer ali em tudo, principalmente dentro da educação, né? Porque depois desse período de alfabetização, o que vem depois? Vem o aprender através do escrever, através do ler, através do ouvir. Então, essa fase é um divisor de águas, em que a criança ela precisa superar isso para que ela tenha mais autonomia no decorrer dos anos futuros. Perfeito, Cíntia. Então, vamos encerrar. Tem mais alguma coisa para colocar? Acho que a gente já falou muito aqui, já passamos da hora. Acho que é isso, né? A gente pode mais para frente marcar uma outra, ou para estar esclarecendo dúvidas, ou falar de um outro assunto, né? Sim, sim. O que a gente podia fazer, não sei se vai dar tempo, né? E se alguém aqui tem dúvida, é sobre o som das letrinhas. Será que alguém aqui tem dúvida no som de alguma letra? Será? Gente, escrevam aí. Cadê o senhor? Seu Oliveira? A Márcia estava comentando sobre as dificuldades das canções, né? Tem muitas canções que elas foram escritas, são muito antigas, né? E na hora que você vai cantar, ela fica um pouco estranha, que nem a música do gato, né? Tem letras que são um pouco complexas. Mas tem umas versões atuais, né? Tipo, não atire o pau no gato. Igual aquela da minhoquinha, lembra? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Tem uma versão atual, gente. Eu fiquei assim, graças a Deus. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Aí ela fala, não dou, não dou. Aí a resposta dele é assim, então vou respeitar. Eu achei muito bacana. Eu falei, gente, é isso aí. A gente está precisando dar umas modificações aí nessas canções, porque, infelizmente, algumas coisas, né, a gente deixou rolar por muito tempo com algumas mensagens não muito boas. Mas As existem diversas. cantigas, as cantigas, de uma forma geral, elas são muito boas para fazer estimulação com as crianças, né? Mas é interessante mesmo observar as letras. Dentro do método de reorganização neurofuncional que eu trabalho, a gente utiliza também bastante poema. Então, o poema, ele já tem essa letra mais enxuta, que ele ressalta a beleza. Então, a gente vai fazendo os movimentos ali da recordação neurofuncional e vai falando poemas que elevam mesmo o espírito, a alma e que tenham letras rebuscadas, não para que a criança venha adquirir essas letras dos poemas, mas para que ela tenha essa leveza também, juntamente com o ritmo, porque a gente precisa de ritmo na hora que a gente está fazendo o método de reorganização. Então, além da cantiga, é legal usar poemas também, mesmo que sejam palavras que a criança não identifique no primeiro momento, mas isso vai dar ela acesso a mais repertório, como a gente tinha comentado. Que legal. E fora que a música, gente que não gosta de música, claro que cada um gosta de um estilo, mas música mexe com a alma, mexe com a gente, Exato. mexe com. Às vezes tá tocando assim uma música que você não gosta muito, mas é uma batida de um jeito. Daqui a pouco tu tá batendo dedo, tu tá mexendo o pé. Ela mexe com a gente. Como a canção ela mexe com a gente, mexe mesmo. Ela, assim, eu não tenho qualificação para falar de música, mas eu sei que a música mexe. E quando a gente traz música para a criança, elas amam, elas se envolvem, elas aprendem muito rápido. Às vezes você fala, olha, é assim, assim, assim. Quando você traz aquilo na música, pronto. De primeira, de segunda, ela já pegou. É muito bom, é muito legal trabalhar com música. Gente, eu quero agradecer todos aqui pela participação, pela presença, pelas dúvidas que colocaram, né? Que a gente respondeu naquilo que a gente sabe do nosso melhor. Muito obrigada, Tânia. E é isso, gente. Olha, acho que as pessoas não têm dúvidas, não. Todo mundo está sabendo os sons das letras, hein? Todo mundo está sabendo. Então tá bom, vamos combinar assim. Vou aproveitar que a Thalita já colocou.
quem quiser saber um pouquinho mais dos sons das letras, vai lá no meu canal do YouTube, tá? Eu vou deixar... Não vai dar para deixar o link aqui, né? Não dá. Oh, meu Deus, até eu copiar o link. Tem no meu canal do YouTube, Psicopedagoga Cítila Souza. Vai lá, que você vai encontrar muita coisa legal lá. E, se Deus quiser, terão mais coisas legais lá para ajudar, para orientar. Tá bom? Muito obrigada, Thalita, pela sua presença. Nossa, foi maravilhoso ter você com a gente hoje. Obrigada a você. Muito obrigada a todas. Eu não vou deixar de postar as fotinhos, que eu sei que aqui está espelhado, mas eu vou postar as fotos. Um beijo no coração de todos, um beijo no seu coração, Thalita, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.